Olá, meu nome é Marcos Traeger, sou professor de História do primeiro ano do Cristos do Barão de Studart. Hoje nós vamos conversar sobre a civilização romana. Nós escolhemos um tema que é muito importante, que é a expansão romana durante a República. Nós vamos trabalhar do início da República, no século VI, em 509 a.C., até o fim da República, no século I, por volta de 31 a 27 a.C., quando Otávio Augusto vai recebendo todos os cargos que vão lhe conferir o direito, a autoridade de governar exclusivamente ele, uma autarquia, um império. Então nós vamos analisar toda essa fase, que tem como ponto central a expansão romana e os efeitos dessa expansão. Esse material está entre as páginas 159 e 170 do livro de vocês, entre as páginas 159 e 170 do livro de vocês. Então vamos começar. Roma se tornou uma república. A revolta liderada pelos patrícios, com a participação dos plebeus, instalou a república e acabou com a monarquia dos etruscos, que transformaram Roma numa cidade muito bem organizada. Roma cria o Senado, criam as magistraturas, edes, pretores, questores. E o que tudo isso significa no início? Significa como se você fosse olhar uma empresa que está começando e ela fosse tão bem organizada, tão bem estruturada, mas ainda jovem, ainda com um tamanho pequeno, mas você dissesse assim: rapaz, essa empresa tem tudo para dar certo, tem tudo para crescer. E foi isso que aconteceu com Roma. Roma criou suas instituições baseadas no Senado, que era só dos patrícios, que eram considerados bem-nascidos, os proprietários das principais terras em Roma. E esses senadores, que eram vitalícios a vida inteira, eles comandavam Roma com princípios familiares, com princípios de um sentimento pelas pessoas daquela cidade. Mas, obviamente, a maioria da população não participava. Então, apesar de Roma ser muito bem organizada, o momento inicial da formação da República é marcada pelo conflito entre patrícios e plebeus. Os plebeus eram proprietários de terras, pequenos camponeses, mas que não tinham direito algum de participação política. Mas eles faziam parte do exército. E Roma, desde o início, como se transformou numa cidade muito bem organizada, ela foi cobiçada por outros povos que ali moravam. Aos arredores, os volscos, ecos, italiotas, os próprios etruscos. Muitos povos habitavam aquela região. E na tentativa de dominar Roma, Roma estabelece um exército super bem organizado, mas fundamentado na sua base com os plebeus. A liderança pertencia aos patrícios, mas a base, a maior quantidade, quem realmente definiam as batalhas eram os plebeus no corpo a corpo. Então esses plebeus começaram a exigir direitos políticos. E isso foi bastante importante, porque Roma dependia do exército. É como se fossem motins. Os plebeus, eles eram a base do exército. Se eles não participassem do exército, Roma cairia, seria invadido. Então eles tinham uma força política muito grande no início da República e foram conquistando muitos direitos que vocês vão encontrar nos livros. As leis. Então você vai ter em 494 o Tribunato da Plebe, que os plebeus vão ter o direito de ter um representante dentro do Senado que possa vetar qualquer decisão do Senado. Se esse tribuno disser não, a lei não é aprovada. É o Tribunato da Plebe, em 494, no início do século V a.C. Depois nós vamos ter as primeiras leis escritas. Muito importante, a lei das 12 tábuas. Por mais que elas fossem conservadoras, uma lei escrita, ela retira a autoridade pessoal
e remete à autoridade, a algo impessoal, à lei, a que todos podem obedecer. Por mais que ela seja severa, não é uma pessoa que decide, não é um patrício que vai dizer, essa é a sua punição. Não, ele vai ter que cumprir a lei. E a lei estando escrita, nós podemos ter acesso a ela e dizer, você não está cumprindo a lei. Então, a lei se torna algo que retira uma parte do poder pessoal dos patrícios. É a lei das 12 tábuas, ou as leis das 12 tábuas. Depois nós vamos ter a lei canuleia, que permite o casamento entre patrícios e plebeus, em 445. Foi uma lei do amor? Foi. Foi uma lei que acabou com a segregação econômica que existia em Roma? Sim. O que é uma segregação? A segregação é quando o preconceito está na lei. O apartheid na África do Sul era segregacionista, porque o preconceito racial, no caso da África do Sul, estava dentro da lei. Aqui em Roma, a segregação era econômico-social, de origem social, sobre os plebeus. Então, acabou-se com esse casamento. Obviamente que isso permitiu que patrícios empobrecidos e plebeus enriquecidos fizessem casamentos que beneficiaria socialmente a ambos. E isso aconteceu muito, a classe dos patrícios vai se agregando aos novos ricos, que são chamados os cavaleiros, que vão, com a expansão romana, enriquecer. Depois disso, nós temos várias leis que vão dando cada vez maior igualdade civil aos plebeus. Uma dessas leis importantes são as leis licínias, do senador Licínio VI. Foram várias leis editadas por volta de 387 a 367 a.C., em que você permitia que um cônsul fosse plebeu. Um cônsul era quem dirigia as reuniões do Senado, era um senador, mas agora um cônsul pode ser plebeu, pode ser eleito na Assembleia da Plebe. Então esse cônsul, depois de um ano, porque a magistratura é de um ano do cônsul, são 2 cônsules, ele se torna senador. Então os plebeus entraram no Senado, começam a participar do Senado. As leis licínias acabam também com a escravidão por dívida, que era muito comum quando uma pessoa estava endividada e não tinha como pagar suas dívidas, oferecer a si mesmo ou a um filho seu como escravo. Imagina se isso acontece hoje no mundo, no Brasil, quanta gente endividada, né? Nós temos também, com as leis licínias, que são muito importantes, o ager publicus, a oficialização que as terras conquistadas pelo exército romano, pela expansão romana, 1/3 delas pode ser dedicada à sociedade, aos mais pobres, ou distribuída aos plebeus. Mais tarde, 2 tribunos da plebe vão exigir que essa lei fosse cumprida, Tibério e Caio Graco. Mas elas foram feitas aqui, só que não foram muito bem cumpridas. Nós temos a lei Ogúnia, que permitiu que um sacerdote fosse plebeu. Nós temos a lei Hortência, em 287, que permite que a Assembleia da Plebe possa fazer leis. Está certo que a Assembleia da Plebe, nesse momento, já tem a participação dos patrícios, porque a plebe ou a Assembleia Comitatus Plebis, nesse momento é entendido como todo o povo, mas a maioria ainda é de plebeus. E você pode estar pensando assim, nossa, isso é parecido com a Grécia, com a história de Atenas. A história de Roma é parecida com a história de Atenas. Que você tinha uma aristocracia que governava em Atenas, você tem em Roma, que é o Senado, são os aristocratas. Você teve conflitos sociais na Grécia, você tem conflitos sociais em Roma. E na Grécia, esses conflitos sociais e a luta por direitos civis levaram à democracia. Só que em Roma, quase vai se chegar à democracia. Mas em vez da democracia, nós vamos ter uma ditadura, nós vamos ter um império, o comando de uma pessoa na história de Roma. Qual a diferença desses percursos? O que marcou em Roma não ter chegado à democracia, mas muito próximo, já que a Assembleia do Povo, da plebe, tem direitos de fazer leis? O que marcou isso foi o crescimento econômico de Roma
com a expansão militar, a expansão territorial. Ah, professor, não entendi. Exatamente isso que nós vamos explicar. Observem no mapa. Roma era uma cidade pequena, muito bem organizada no início da República. E ela foi se expandindo ao longo dos primeiros 150 anos, principalmente, por toda a Itália. É difícil tirar o atrito inicial, demorou, mas durante essas lutas, o exército romano foi se organizando e os plebeus foram conquistando muitos direitos. Eram muito importantes os plebeus de Roma, a base do exército, na conquista da Itália. Qualquer revolta dos plebeus poderia ocasionar a queda de Roma. Então as conquistas sociais foram muito grandes. Os plebeus participavam dessa luta. Depois que Roma conquista toda a Itália, ela tinha duas opções. Ou sai ao norte, ultrapassando os Alpes para terras consideradas bárbaras, desconhecidas, que podem ter muitas riquezas, mas que não há garantias. Ou sai para o Mediterrâneo, que é uma área já com riqueza, que é uma área cheia de comércio, mas que tem um pequeno probleminha. Cartago, no norte da África, dominava a maior parte das ilhas da Sardenha e da Sicília, bloqueando a expansão naval de Roma. Então, se Roma quisesse sair pelo Mediterrâneo ocidental, teria que enfrentar uma grande cidade-império fundada pelos fenícios antigos, mas que agora dominava todo o norte da África, parte do litoral da Espanha e da França e as ilhas da Sardenha e da Sicília. E Roma saiu. Foram 120 anos de guerras, de 3 grandes guerras, de 264 a 146 a.C., chamadas Guerras Púnicas, porque os romanos chamavam os cartagineses de punis. Então são as Guerras Púnicas. E Roma venceu. Quase perdeu algumas delas, mas venceu. Conquista o Mediterrâneo. E aí, depois disso, ninguém mais segura Roma. Em 120 anos, 130, conquista todo o Mediterrâneo. E os romanos chamam, agora esse mar é nosso, em latim, o Mare Nostrum. Roma, além das conquistas territoriais, conquistou a capacidade de se comunicar entre todas essas províncias com muito maior rapidez, porque através do mar. Através do mar Mediterrâneo, o Mare Nostrum. E essas conquistas trouxeram muita riqueza a Roma. Mas foram essas conquistas que não foram bem administradas nos setores político e social que vão gerar a queda da República. Então observem bem, a queda da República que nós vamos estudar agora, ela tem como causa os efeitos da expansão romana. Mas professor, Roma ficou muito rica, exatamente, mas não soube administrar político e socialmente as transformações que essa expansão gerou. Então, vamos a um novo quadro. Observem essas duas pirâmides, esses dois triângulos. As mudanças sociais foram muito intensas em Roma. Quando Roma começa a sua expansão, nós tiramos duas fotografias. Uma do início da expansão, no século V a.C., e outra fotografia da sociedade no século I, que é o século da crise da República. Foram 400 anos aí. Nós estamos tirando duas fotografias de dois momentos, não tem aquelas antes e depois, 30 anos atrás e hoje, mais ou menos isso. 4 séculos de diferença. Anteriormente, no século V, praticamente você tem duas classes sociais. Patrícios, uma minoria, que detém o controle político das principais terras, são pessoas de famílias estruturadas, e os plebeus, que também são pessoas de famílias organizadas, com pequenas terras. Todos eles, todos os plebeus no início de Roma tinham pequenas terras, eram pequenos proprietários. Só participava do exército quem tivesse terras no início. E a expansão romana acontecia, guerras, foram 400 anos, que não pararam agora, mas vamos calcular esses 400 anos.
Você era obrigado a servir dos 17 aos 46 anos.